dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nessa aula, vamos trabalhar a interpretação textual, tá bom? A produção de textos. Ok, gente? Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando todas as aulas, tá bom? Eu espero que vocês não estejam tendo nenhuma dúvida. Aparentemente não, considerando que eu não tenho recebido nenhum questionamento, tá bom? Sobre alguma aula. Acredito que vocês estão conseguindo absorver bem. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no Clesep. Vocês podem me contatar por lá e eu ajudarei vocês, tá bom? Mas até então não tenho recebido dúvidas, né, nem perguntas, então eu acredito que vocês estão conseguindo absorver bem o conteúdo, tá bom? Enfim, estou muito feliz de estar com todos vocês e vamos dar prosseguimento com a nossa aula. Como dito, a nossa aula hoje ela é de produção textual, interpretação textual. Vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 3 do nosso livro grosso, onde vamos trabalhar um pouco aí sobre a biografia, apesar de nós já termos falado sobre esse gênero textual, que é a biografia. Vamos realizar algumas atividades interpretativas acerca da mesma, tá bom? E temos alguns conhecimentos também de gramática, só que, como a gente combinou, esse livro aqui a gente só utiliza para realizar atividades interpretativas, tá bom? As atividades gramaticais, as explicações gramaticais, nós a realizamos na aula de gramática, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês peguem seus livros grossos e vocês vão abri-lo na página 110, tá bom? Vocês vão pegar o livro grosso de vocês, o livro de português grosso, e vão abri-lo na página 110, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar e vou colocar o cabeçalho aqui no nosso quadro, tá? Pronto, pessoal. Então, página 110. Assim que vocês abrirem aí, vocês já vão se deparar com uma atividade, tá bom? E como dito, nesse gênero nós vamos trabalhar a biografia. A biografia, que é um texto que fala sobre, relata a vida pessoal e profissional de uma pessoa relevante na sociedade, tá bom? Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vamos realizar alguns questionamentos. O primeiro questionamento é o seguinte: antes de iniciarmos o capítulo, o livro ele sugere algumas perguntas, que são: primeiro, você se interessa por conhecer detalhes da história de pessoas que admira? Segundo, agora, imagine uma pessoa famosa cuja história de vida você gostaria de conhecer. Se você fosse escrever essa história, por onde começaria? Terceiro, que fontes de pesquisa você utilizaria para enriquecer o seu texto?
Então, você se interessa por conhecer detalhes da história de pessoas que admira? Eu, particularmente, sim. Eu gosto de conhecer um pouco como se deu, né, o sucesso daquela pessoa, como foi, etc. Né? Segundo, agora imagine uma pessoa famosa cuja história de vida você gostaria de conhecer. Você gostaria de conhecer. Se você fosse escrever essa história, por onde começaria? Ou seja, por onde vocês começariam a escrever a história dessas pessoas? E que fonte de pesquisa você utilizaria para enriquecer o seu texto? Bom, esses são alguns questionamentos que vocês vão realizar aí individualmente, tá bom? Vamos prosseguir então aqui agora para o nosso... Opa, perdão, pessoal. Bom, para o nosso livro. Bom, na página seguinte, ele já inicia aqui com uma atividade onde tem como base aí uma charge, né? Falando sobre a biografia. Aqui no meu livro eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Aparentemente é um menino nascendo e o percurso de vida, né? Até o período de que ele vem a óbito, né? Bom, aí no livro de vocês talvez vocês estejam vendo com mais nitidez. Aqui no meu, pelo menos, está um pouco embaçado. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Bom, primeiro, apesar de se configurar como uma história em quadrinhos, o título do texto indica outro gênero textual, que é a biografia. O que você sabe sobre esse gênero? Discuta com seus colegas e professor. Nesse caso aí, essa questão aí vamos eliminar, vamos pular, considerando que vocês estão assistindo em casa, tá bom? Então, essa questão aí fica para uma outra ocasião. Segundo, nos quadrinhos, o que representam os símbolos presentes nos balões? Explique. Aí temos o primeiro símbolo, que é um ponto de interrogação. O segundo símbolo, que é um ponto de exclamação. E o maisinho. O que é que ele representa? Como não estou conseguindo ver, pessoal, essa... Oi? Quer correr isso? Pronto. Como eu não estou conseguindo enxergar daqui a pouco, vocês, depois que vocês responderem a casa de vocês, né, em casa, vocês vão fazer a correção comigo. Mas, por enquanto, agora, como eu não estou conseguindo ver, não tenho como responder isso daí. Mas eu acredito que esse primeiro aqui, né, ele indica questionamento, né? A exclamação significa, o segundo quadrinho aí significa, talvez, ele esteja chamando atenção, não sei. O terceiro eu não consigo ver, realmente fica difícil de enxergar, tá? O mais, eu também não sei o que é, porque eu não consigo enxergar. Então, vou consultar aqui o livro para a gente ver a resposta. Pronto. O ponto desse primeiro, letra A, interrogação, indica os questionamentos, a necessidade que as crianças têm de compreender as coisas. O segundo indica ordens e exigências. O terceiro indica união e casamento. O quarto, que é a letra D, indica o acúmulo de riquezas, de enriquecimento. E a letra E, o último, indica a morte, o fim da vida. Bem reflexivo, né, pessoal? Pronto. Vamos agora para o terceiro. Cada quadro da história em quadrinhos pode ser associado a uma fase da vida do personagem, o que justifica o título do texto. Que fases são essas? Enumere-as em sequência. Agora, pessoal, nessa atividade vocês vão enumerar as fases da vida, tá bom? Desde o nascimento até a morte. Vocês vão enumerar essas fases aí, tá bom? E vocês vão descrever cada uma delas brevemente, tá bom? Como a gente consegue ver no primeiro quadrinho, tem a fase inicial, né, que é a juventude, né, criança, né? A segunda fase, que é a juventude, a terceira, que é a adolescência, né? E a última, que é a morte, né? São todas as fases da vida, do percurso da vida humana, tá bom? Pronto. Quarto. No quarto quadrinho, que elementos não verbais contribuem para o símbolo expresso no balão? Elementos não verbais, nesse caso, agora a gente vai passar a analisar o quê? A gente vai passar a analisar
as informações implícitas, as informações não verbais, ou seja, aquelas que não foram ditas, mas que podem ser percebidas através do texto, tá bom? Através do contexto, perdão. Então, a gente vê aqui, ó, qual é o elemento não verbal que a gente encontra nesse último quadrinho. A gente encontra aqui no último quadrinho, cadê? A imagem de uma cruz, que representa a morte, né? Normalmente presente em cemitério, uma cova e um balãozinho sem nada, né? Ou seja, porque o morto ele não produz nada, ele não representa nada. Então, a gente entende que aí os elementos não verbais aí são a cruz e o túmulo. E eles auxiliam no significado desse quadrinho. No caso aí, está indicando que ele está morto, né? Mas, se eu não me engano, pessoal, falava o quarto quadrinho, né? É verdade, o quarto, pessoal. Isso aqui é o quinto, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Verdade, eu fiz a análise do quinto, perdão. O quarto, pessoal, não vou conseguir fazer a análise porque eu não estou conseguindo enxergar daqui. Aqui, para mim, tem uma mesa, eu acredito. Se for uma mesa, como eu vou tentar fazer uma associação? Como no quarto ele fala sobre a questão da produção, de acúmulo de bens, né, do trabalho, eu entendo aqui que essa mesa representa o escritório, né, de contabilidade, aparentemente, a ocupação, e gera dinheiro, né? Eu entendo que os elementos não verbais aí são a representação de um escritório, que é normalmente o local onde as pessoas costumam trabalhar, tá bom? Muito bem. Esses são os elementos que contribuem para o sentido do balão. Lembrando, pessoal, que nem sempre a gente vai conseguir entender através de palavras. Às vezes, a linguagem não verbal, os elementos não verbais, eles vão auxiliar ainda mais na compreensão do texto, que foi o caso desse quadrinho. A gente vê que não tem esses quadrinhos aqui, eles não apresentam nenhum texto. Eles apresentam apenas alguns sinais, tá? E os elementos não verbais finalizam, contribuem para a compreensão do texto, tá bom? Vamos lá agora para o quinto. Ainda analisando o quarto quadrinho, indique um símbolo que possa substituir de maneira semelhante o sinal de adição expresso no balão. Considere a interpretação do texto como um todo. Uma sugestão de resposta que acho que a única sugestão seria o sinal de dinheiro, né? O sinal que representa o dinheiro. Acho que esse seria o mais ideal para indicar aí o acúmulo de bens, para indicar o trabalho, que é uma fase necessária na vida do humano, é o trabalho, que é através do qual ele vai gerar a fonte de renda, né? Sua fonte de renda. Ele vai gerar aí o seu dinheiro, né? Então, vamos lá, sexto agora. A história em quadrinhos que você leu foi produzida pelo cartunista Carlos. O texto a seguir apresenta melhor esse artista. Carlos nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 43. Trabalhou como desenhista nas grandes publicações brasileiras e no exterior, com destaque para o Jornal do Brasil e The New York Times. Ele fez parte da grande revolução da imprensa brasileira como colaborador de O Pasquim no final da década de 60 e no início dos anos 70. Carlos também se destaca como artista plástico, tendo participado de diversas exposições no Brasil e no exterior. Em 76, aos 32 anos, publicou Só Dói Quando Eu Respiro, seu primeiro livro, obra em que reuniu quadrinhos publicados no Jornal do Brasil e em O Pasquim, abordando com um humor quase trágico a questão da ecologia, desmatamento, poluição, crescimento urbano desenfreado e etc. Letra A. O texto lido pode ser definido como uma biografia? Explique. Sim, pessoal. Ele é considerado, sim, esse texto ele é considerado como uma biografia. Pois, como a gente já estudou nas aulas de gêneros textuais, a biografia, ela fala sobre, relata a vida de uma pessoa relevante para a sociedade. Ela fala em aspectos da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Beleza? Então,
Sim, esse texto aí ele serve totalmente como uma biografia resumida, mas que apresenta algumas informações importantes, mais importantes acerca da vida, especialmente profissional, do autor. Letra B. Para reproduzir uma biografia, todas as informações sobre o biografado são importantes? Explique. Para produzir uma biografia, todas as informações sobre o biografado são importantes? Explique. O que é que vocês acham, pessoal? Vocês acham que todas as informações dele são importantes? Explicar, falar sobre todas as informações. Vocês acham que é importante? Então, a resposta, pessoal, é não, né? Nem todas as informações são importantes para produzir uma biografia, tá bom? Nem todas as informações são importantes para produzir uma biografia, beleza? Porque às vezes aquelas informações elas não são tão relevantes na vida para falar sobre a vida da pessoa. Apenas na biografia a gente tenta destacar apenas os pontos principais e mais importantes do autor e da vida dele, tá bom? Letra B. Oh, perdão. Pronto. Então, fizemos essa primeira parte aqui, essa primeira análise aqui do texto, tá bom? Da nossa biografia. Nós já tínhamos estudado esse gênero textual, né, pessoal? Então, para vocês aí, não foi novidade. A gente já conhecia as estruturas desse gênero textual, a gente já sabia a sua função, né, que é falar sobre, indicar sobre a vida de uma pessoa, tá? Aí aqui no próximo texto a gente tem aqui uma discussão. Cadê? Bom, temos um texto biográfico falando sobre a vida de Fernando Pessoa, né? Fernando Antônio Nogueira Pessoa, filho de Joaquim Seabra. Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Esse texto aqui, pessoal, ele é um pouco longo, tá? Já que ele é um pouco longo, a gente vai deixar para analisar na próxima aula. Na realidade, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês para casa, tá bom? Para que na próxima aula a gente responda em sala. No caso aqui em aula, no caso de vocês seria em aula, tá bom? Porque é um texto um pouco longo, vai tomar um pouco do nosso tempo, então a gente já tem pouco tempo de aula, então a gente vai deixar para aproveitar para falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Vamos finalizar a aula com algumas características acerca da biografia, como a gente já tinha falado anteriormente na nossa aula de gêneros textuais, tá bom? Então, para começo, a biografia é uma espécie de texto que relata as informações mais importantes da vida de uma pessoa. Informações como vida pessoal, conquistas, trabalho, formação, contribuição para a sociedade. Segundo, nem todas as informações, tá? Nem todas as informações são importantes para a biografia. Necessário filtrar. Então, nem todas as informações são importantes para a biografia. É necessário filtrar, tá bom?
Então, ou seja, pessoal, vocês vão filtrar aquilo que é e o que não é importante para a biografia. Nem toda informação, por exemplo, Antônio Bandeira uma vez caiu do poço quando tinha 5 anos de idade e foi para o hospital. Tá. Mas qual é a contribuição que isso tem para a biografia dele? Né? Se fosse alguma coisa relevante, alguma coisa que fosse mudar o percurso da sua história, tudo bem, né? Mas não, tá bom? Só informações necessárias, tá bom? Que possam ser usadas para contribuir para a formação da biografia da pessoa, tá bom? Muito bem. Então, biografia de espécie de texto, todas as informações são importantes para a biografia necessária de filtrar. Normalmente, faz-se biografia de pessoas que eram sociedade. Normalmente, pessoal, faz-se biografias de pessoas que tiveram certa contribuição na sociedade. Em outras palavras, pessoas que ajudaram ou contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento de algo. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram maior relevância. Só um minutinho, olha. Pronto, pessoal, perdão, estava realizando, tirando uma dúvida aqui da aluna. Então, como eu estava falando, normalmente faz biografia de pessoas que tiveram certa contribuição na sociedade. Em outras palavras, pessoas que ajudaram a contribuir de alguma forma para o desenvolvimento de algo. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram maior importância, né, que ajudaram em alguma coisa, tá bom? Até de artistas também, né, atrizes, atores, né, enfim, também se faz biografias desse tipo de pessoa. Não é uma regra, você pode fazer a biografia de quem você quiser, de um artista famoso, de um amigo, de um conhecido, até mesmo de um familiar, tá? Não é uma regra, você não é obrigado só a fazer de uma pessoa que teve a contribuição, tá? Mas na maioria das vezes, as maiores biografias e mais importantes, elas são desse tipo de pessoa, tá? Porque elas têm como intuito, além de fazer-se conhecido a vida dessa pessoa, a vida e a obra, também de incentivar a contribuição de outras pessoas, tá? Que ao analisarem a história daquela pessoa vão se sentir inspiradas para fazer alguma coisa. Então, a biografia ela tem um tom, ela tem um viés motivacional. Tá bom, pessoal? Muito bem, gente. Então, a gente fica por aqui, tá? Fizemos aí um outro resumo, né, sobre a biografia. Peço que vocês façam a leitura do texto, que a gente acabou de ver aqui, que é o texto que se encontra na página 112, que fala sobre a biografia de Fernando Pessoa. Façam uma leitura que na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre a vida desse homem e responder as atividades do livro, tá bom? Fique com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Copiem isso aqui e qualquer dúvida estou à disposição de vocês no Class, tá, gente? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a próxima.